Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: Orai sem cessar. Paulo, escrevendo a esta igreja, ele despertou naqueles irmãos a necessidade de manter-se em constante oração. Orar sempre é algo que devemos fazer, visto que a oração foi um recurso preparado pelo próprio Deus, por meio do qual nós podemos nos chegar diante da sua presença. Foi ele quem decidiu que nós deveríamos orar. E quando o fizermos, ele prometeu que estaria pronto para ouvir a nossa oração. Em alguns textos diz que antes que clamemos, o Senhor já tem a resposta para cada um de nós. Ele conhece tudo e sabe a nosso respeito, mas ele condicionou-nos que podemos e devemos nos apresentar diante dele em oração. Então nós precisamos entender e saber o que é a oração e o valor dela para a nossa vida, visto que é um caminho que Deus abriu para nos dar o acesso à sua presença e nós não devemos desperdiçar este caminho que o Senhor abriu, que é o meio para chegarmos à sua presença. Se nós fecharmos esta oportunidade e não dermos atenção ao que Deus deixou para que nós tenhamos contato com ele e a sua presença e o seu poder se manifeste em nossa vida, nós estamos então indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu para o bem espiritual da nossa vida. Então, quando Paulo escreve dizendo, orai sem cessar, ele disse que com relação à oração ou à vida de oração, não deve haver nenhuma trégua. Vamos deixar de orar por tanto tempo e depois nós voltaremos. Não. Quando ele diz orai sem cessar, é orar em todo o tempo, é orar em todos os locais, é orar em todas as circunstâncias que estivermos atravessando, sejam circunstâncias alegres ou circunstâncias tristes ou debaixo de perseguições ou ameaças, não importa. O que diz a palavra de Deus é orai sem cessar. É algo que se pode fazer em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer lugar. Faz-se a oração, quer seja de joelhos, de pé, deitado, andando. Razões ou maneiras de se apresentar em oração diante do Senhor não faltam. Existem tantas que a Escritura reafirma diante de nós. Observe que Ezequias, quando estava enfermo, ele estava numa cama. Ele virou o rosto para a parede e orou, e Deus atendeu. Jonas, quando foi tragado pelo peixe e foi levado para o fundo do mar, ele orou. Ele disse das profundezas do inferno. Ele orou e o Senhor respondeu. Então, nós encontramos aí que a oração é o meio que Deus está pronto para ouvir e responder. Então, quando ele, usando a Jeremias, chamou o povo de Israel, dizendo a eles o seguinte: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como também, na ocasião em que Salomão estava consagrando aquele templo ao Senhor, Deus apareceu a ele e disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, a oração é algo que Deus preza muito. Se Deus dá valor à oração do seu povo, nós deveríamos e devemos também valorizar a oração como um recurso único e especial de Deus para a nossa vida, por meio do qual nós podemos nos aproximar diante do Senhor e ter a convicção de que Ele ouvirá a nossa oração. E a maneira como Deus ouvir e agir vai impactar profundamente a nossa vida. O apóstolo Tiago deixou registrado as seguintes palavras: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, à medida em que nós vamos nos aproximando do Senhor em atitude de oração, o Senhor vai apresentando-se também diante de nós. O caminho está aberto para, através da oração, chegarmos à presença do Senhor. O próprio Jesus utilizou-se muito da oração, porque ele entendia que era o momento do contato e da comunhão com o Pai, e, portanto, ele passava vários momentos de oração. E também na oração, chamada a oração do Senhor, ou a oração sacerdotal, quando ele colocou-se diante de Deus, orando a favor dos seus discípulos e daqueles que haveriam de crer nele. Portanto, Jesus orou por mim, orou por você e orou também por aqueles que ainda hão de ser salvos. A oração de Jesus está em memória diante de Deus. A oração não morre. Quantas orações foram feitas ao longo destes séculos? As pessoas que as fizeram morreram, descansam, aguardam o arrebatamento e a ressurreição. Mas as orações que eles fizeram não morreu juntamente com eles. Elas estão em memória diante do Senhor. Portanto, o que hoje a maioria de nós desfrutamos é resultado de orações que outros fizeram no passado, e estas orações, elas vêm em nosso benefício. Então nós precisamos reconhecer isto e, como Paulo disse, aplicarmos-nos a esta vida, a esta conduta. Ele, quando escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, ele disse: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Aos Filipenses, ele escreveu o seguinte, dizendo a eles, no capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Aos Colossenses, ele deixou registrado aqui no capítulo 4 e o versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. E o versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então olhamos aqui e vemos sobre a oração. Então, o valor da oração em nossa vida. Então, por aqui, nós encontramos, primeiro, a oração, ela é motivada pelo caráter de Deus. A confiabilidade, a credibilidade que encontramos em Deus, por ser Ele quem é, por ser Ele o Deus vivo, poderoso, santo, justo e verdadeiro. Então, a oração, ela se motiva pelo caráter que Deus revela a cada um de nós. É a maneira como temos para conhecê-lo, é por meio dos seus atributos que revelam qual é o caráter do nosso Deus. Na oração, nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Ele está acima de tudo e acima de todos, e é exatamente a Ele que nós devemos nos dirigir para momentos de oração.
não há intermediários para a vida de oração. Cada um de nós devemos ter a nossa experiência particular e pessoal de oração com Deus. Podemos orar por outros, podemos receber oração de outros, mas isso não nos leva a descuidar da nossa vida. A nossa experiência não vem de orações de outros. A experiência de cada um vem da oração que ele próprio faz diante de Deus. E quando esta oração chega aos ouvidos de Deus e ele inclina os seus ouvidos e ouve a oração, certamente ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. O salmista, em várias oportunidades, ele disse: clamei ao Senhor, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor e inclinou para mim os seus ouvidos. Então veja que a oração o valor dela na nossa vida é incalculável. Nós não podemos abrir mão de uma vida de oração, de comunhão com Deus. Então a oração, ela é motivada pelo caráter de Deus. Na oração, nós precisamos reconhecer que o Senhor, nosso Deus, ele é o soberano de toda a terra e de que tudo está debaixo do seu poder, no controle das suas mãos. Mas, em terceiro lugar, nós devemos compreender também que a oração é conhecida como o momento de comunhão com Deus. Jesus, numa ocasião, ensinando os seus discípulos a orar, ele disse: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, e ele te ouvirá e responderá. Portanto, a oração é para este momento de comunhão, aonde a experiência espiritual se fortalece. Nós temos uma proximidade maior com Deus, a intimidade, a profundidade dele conosco e nós na sua presença. Portanto, oração é momento de comunhão com Deus. Mas em quarto lugar, a oração também é o momento em que nós nos apresentamos diante de Deus e falamos a ele sobre as nossas falhas, faltas e fraquezas e nos confessamos diante do Senhor por meio da oração. É onde recebemos e experimentamos o perdão de Deus para a nossa vida. Então, a oração é a oportunidade para experimentarmos o perdão. Quantos de nós já chegamos diante do Senhor em condições aflitas por algo que fizemos, que praticamos em atitude desobediente e recorremos ao Senhor, confessando a Ele e pedindo o seu perdão? A própria Escritura diz que homem que há sobre a terra que viva muito tempo e nunca peque. Se a Escritura afirma que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, então nós precisamos, através da oração, confessar diante do Senhor os nossos pecados, sejam eles por palavras, por pensamentos ou por obras. Confessar e deixar, porque a Escritura afirma: aquele que confessa, que encobre a sua transgressão, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. À medida em que, na oração, nos confessamos a Deus, nós recebemos dele o perdão para a nossa vida. Mas, em quinto lugar, a oração também é um meio de buscarmos a Deus nos momentos de necessidades da nossa vida. Quantas necessidades se apresentam diante de nós nas várias áreas do nosso viver. E não temos, às vezes, a quem recorrer. Nós temos que recorrer a Deus. E diante do Senhor, a oração é o meio de buscarmos a Ele na hora da necessidade. É apresentar diante do Senhor qual é a nossa necessidade. E Ele certamente está pronto para ouvir e suprir
as nossas necessidades. Ele é o Deus que supre, é o Deus que provê todas as coisas. E através da oração, isso torna-se bem claro diante da nossa vida. Talvez você já tenha experiência de alguns momentos em necessidade, que você apresentou-se a Deus em oração e não demorou muito, você teve a resposta, a provisão, a solução daquela necessidade. Eu já tive e tenho estas experiências com Ele. Por isso, não podemos abrir mão da oração. O valor dela na nossa vida é algo incalculável. Não temos como avaliar quão poderosa é a oração diante do Senhor. É o nosso elo de contato com Deus. Mas também a oração é o meio quando nos apresentamos diante de Deus, quando surgem algumas indagações, algumas interrogações na nossa vida, nós chegamos diante de Deus em oração e perguntamos a Ele. E Ele então, por amor, graça e misericórdia, é aquele que responde, que esclarece toda aquela indagação, aquelas interrogações que se levantam na nossa vida quando nós apresentamos diante do Senhor em oração. Ele tem para nós uma resposta, uma solução para aquilo que estamos precisando. Mas a oração também é um momento para demonstrar diante de Deus, com todo o nosso coração, a gratidão de que somos possuidor por termos alcançado de Deus, por meio da oração, tão ricas e poderosas bênçãos e promessas de Deus que alimentam a nossa vida espiritual. Então, o momento de oração também é um momento para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Se não fosse o Senhor em nos socorrer, livrar e ouvir o nosso clamor e nos ajudar, nós não teríamos condições de seguir à frente. Mas, com a ajuda do Senhor, em resposta à oração, nós agora devemos abrir para Ele o nosso coração e demonstrar a gratidão. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele disse o seguinte, que em tudo devemos dar graças, ser agradecido, demonstrar a gratidão, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Deus para com cada um de nós em Cristo Jesus. Então, a oração é um momento de gratidão. Mas na oração também, nós às vezes temos conhecimento de uma necessidade, um problema, uma dificuldade de um irmão, de uma irmã, de um parente, de um vizinho, de um familiar, de alguém que está atravessando por algumas situações difíceis, está pedindo ajuda a Deus, está clamando, mas está também necessitando de que façamos por ele a oração. E é a intercessão. É quando nós intercedemos em favor de outras pessoas, pedindo a Deus que venha em socorro delas. Certamente, nesta hora e neste momento em que o Senhor manifestar-se em resposta à oração, aquelas pessoas serão ricamente abençoadas por Ele. Mas não podemos abrir mão de interceder também a favor de outros, assim como outros intercedem a Deus a nosso favor. Na oração, a intercessão faz parte da nossa vida com Deus. Mas, em nono lugar, nós encontramos também que a oração ela deve ser persistente. Nós não podemos fazer uma oração e, ao término da mesma, desanimá-la, ficar desencorajados e pensativo. Não, a oração deve ser persistente. Nós devemos continuar orando e crendo, crendo e orando. E, por fim, a oração verdadeira, ela é feita com fé. Se não houver fé na oração, ela não tem nenhuma utilidade diante do Senhor. Então eu preciso orar, como Jesus disse, orar crendo. Então, quando nós oramos crendo,
nós receberemos aquilo que estamos pedindo ao Senhor. E certamente a resposta de Deus virá para a nossa vida. Então nós temos visto dentro desta meditação o valor da oração em nossa vida. Primeiro ponto, que a oração ela é motivada pelo caráter de Deus. No segundo ponto, na oração devemos reconhecer a Deus como soberano. Terceiro, a oração é um momento de comunhão com Deus. Quarto, a oração é a oportunidade de nos apresentar diante do Senhor para pedir a Ele perdão pelas nossas faltas e receber dele pedir a Ele perdão e receber o perdão e a restauração. O quinto ponto é que a oração é o meio de buscarmos a Deus diante das necessidades que se apresentam a cada um de nós. Sexto ponto, a oração é o meio de levarmos as nossas indagações e perguntas a Deus e receber dele a resposta. Sétimo ponto é que a oração revela-se também como um momento de gratidão diante de Deus, por tudo que ele é, por tudo que ele faz. O oitavo ponto, que na oração nós temos também o dever de interceder uns pelos outros. O nono ponto, a oração deve ser persistente. Não devemos desanimar por nada. E por fim, o 10º ponto é que a oração verdadeira sempre será feita com fé. Fé em Deus. Esta fé que agrada a Deus, que faz com que Ele ouça a nossa oração e se incline a nosso favor para vir em resposta à necessidade que temos apresentado diante do Senhor nosso Deus. Então que possamos atentar para o que Paulo deixou escrito aos irmãos de Tessalônica e que isto seja uma prática diária da nossa vida. Ele deixou escrito assim: orai sem cessar. Que eu, que você, que cada um de nós não descuidemos de nossa vida de oração e procuremos orar em todo o tempo, em todos os dias e em todos os lugares. Este deve ser o nosso procedimento, por sabermos que a oração foi um meio aberto pelo próprio Deus para nos chegarmos à sua presença. Então, desfrutemos com alegria esta comunhão que Deus nos possibilita através da oração, orando em todo o tempo, orando sem cessar, orando para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.